A fazenda Talismã resplandecia sob o sol forte do interior goiano. Leonardo observava a propriedade da varanda da casa principal, uma xícara de café fumegante nas mãos calejadas que, apesar dos anos de violão e sucesso nos palcos, nunca tinham perdido a conexão com a terra. Os campos de milho se estendiam até onde a vista alcançava, ondulando suavemente com a brisa da manhã. Zé, os preparativos para a festa junina estão adiantados? Perguntou ao seu capataz, que se aproximava com o chapéu na mão. Tudo nos conformes, patrão. A colheita do milho começou ontem, como o senhor pediu. Vai ter pamonha, curau e milho cozido para todo mundo que vier. Leonardo sorriu, satisfeito. A festa junina da fazenda Talismã era tradição há anos, reunindo amigos, família e os moradores das redondezas. Para ele, era uma forma de retribuir o carinho dos fãs e manter vivas as tradições da sua infância em Goiás, muito antes da fama e dos palcos lotados pelo Brasil. E aquele problema com os limites da Cerca Sul? Perguntou, lembrando-se de um assunto pendente. Zé coçou a cabeça, visivelmente desconfortável. Ainda estamos tentando resolver com o seu Antônio. Ele insiste que a divisa fica mais para cá, mas os documentos que o senhor tem mostram o contrário. Leonardo suspirou. Disputas por terras eram comuns no interior, mesmo entre vizinhos que se conheciam há décadas. Vou falar pessoalmente com ele depois da festa. Não quero confusão, Zé. Tem coisa mais importante para se preocupar nessa vida. Naquela tarde, Leonardo decidiu percorrer a propriedade a cavalo, como fazia sempre que precisava pensar. A conexão com a natureza o acalmava, trazia clareza para suas decisões. Enquanto cavalgava pelas bordas da plantação de milho, notou um movimento estranho entre as fileiras. Alguém estava lá, agachado, colhendo espigas. Aproximou-se cautelosamente. À medida que se aproximava, percebeu que era uma senhora de idade avançada, cabelos brancos presos em um coque simples, vestido desbotado pelo tempo e uso. Ela enchia um saco de estopa com espigas de milho, movendo-se com dificuldade entre as fileiras. Ei! Chamou Leonardo, fazendo a senhora se sobressaltar. O que a senhora está fazendo aí? A mulher tentou se levantar rapidamente, mas suas pernas pareciam não obedecer com a agilidade que a situação pedia. O medo estampado em seu rosto enrugado fez Leonardo desmontar do cavalo e se aproximar com mais calma. Desculpe, moço, balbuciou ela, tremendo. Eu só precisava de um pouco para fazer comida. Foi então que Leonardo olhou para os pés da senhora. Estavam descalços, encardidos da terra vermelha, com calos e rachaduras que contavam uma história de vida difícil, uma vida de trabalho duro e privações. Uma vida que, de alguma forma, lembrava a sua própria infância humilde em Goiás. Algo dentro dele se comoveu profundamente. Quantas vezes sua própria mãe tinha passado dificuldades para alimentar a família numerosa? Quantas vezes tinha visto o sacrifício silencioso de pessoas trabalhadoras que, mesmo assim, mal conseguiam colocar comida na mesa? Vem, disse ele, estendendo a mão. Vem comigo, senhora. A idosa hesitou, confusa com o gesto inesperado. Não vou chamar a polícia nem nada disso, garantiu Leonardo. Só quero conversar um pouco com a senhora. Como é seu nome? Maria das Dores, respondeu ela, ainda receosa. Mas todo mundo me chama de Dona Dorinha. Leonardo sorriu, ajudando-a a se levantar. Prazer em conhecê-la, Dona Dorinha. Eu sou o Leonardo. Os olhos da senhora se arregalaram em reconhecimento, mas ela nada disse. Com cuidado, Leonardo a ajudou a subir no cavalo e caminhou ao lado, guiando o animal de volta para a sede da fazenda, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte de Goiás, pintando o céu de um laranja intenso que parecia abençoar aquele encontro inesperado. A cozinha da fazenda estava impregnada com o aroma de café fresco quando Dona Dorinha, já mais calma, contava sua história, sentada à mesa de madeira maciça. Leonardo a escutava atentamente,
absorvendo cada palavra como se fosse uma letra de música, esperando para ser composta. Morei a vida toda no Córrego das Pedras. Conhece? Perguntou ela, segurando a xícara com mãos trêmulas. Leonardo assentiu. Era uma comunidade pequena, cerca de 10 quilômetros dali, conhecida pela pobreza e pelo abandono das autoridades. Criei meus 5 filhos sozinha depois que meu Zequinha morreu na construção civil, em Goiânia, continuou ela. Trabalhei em casa de família, lavei roupa para fora, fiz de tudo um pouco. E seus filhos? Onde estão agora? Perguntou Leonardo, percebendo a tristeza que passou pelo olhar da senhora. Dona Dorinha baixou os olhos. Todos foram para a cidade grande buscar vida melhor. Mandam notícia de vez em quando, mas é difícil voltar. Dizem que não tem trabalho por aqui. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Faz quase 2 anos que não vejo nenhum deles. O silêncio que se seguiu era pesado, cheio de histórias não contadas. Leonardo conhecia bem essa realidade. Quantas famílias não tinha visto se separarem assim, com os jovens partindo para as capitais em busca de oportunidades, deixando para trás os mais velhos? E como a senhora veio parar no meu milharal? Perguntou finalmente. A aposentadoria atrasou esse mês, explicou ela. Acabou o gás, acabou o arroz. Quando vi aquele milharal tão bonito, ela hesitou, envergonhada. Pensei em fazer um angu, uma polenta, algo para enganar o estômago até o dinheiro chegar. Leonardo sentiu um nó na garganta. Apesar de toda sua riqueza e fama atuais, as memórias da infância pobre ainda estavam vivas dentro dele. Lembrou-se da mãe fazendo milagres na cozinha para alimentar todos os filhos, das noites em que dormiam com o estômago roncando. Rosinha. Chamou ele a governanta que observava a cena da porta da cozinha. Prepare um quarto para a Dona Dorinha. Ela vai passar a noite aqui. Não precisa, moço, protestou a idosa. Já abusei demais da sua bondade. Leonardo, corrigiu ele com um sorriso gentil. Me chame de Leonardo, e não é abuso nenhum. Amanhã cedo resolveremos isso. Agora a senhora precisa descansar. Naquela noite, depois de garantir que Dona Dorinha estava confortavelmente instalada, Leonardo sentou-se na varanda com seu violão, dedilhando acordes suaves enquanto observava as estrelas. As histórias dela tinham mexido com algo profundo dentro dele. Quantas Dorinhas existiriam por aí, lutando silenciosamente contra a fome e o esquecimento? Seus pensamentos foram interrompidos pelo celular tocando. Era seu empresário, lembrando-o dos compromissos da semana seguinte. Um show em São Paulo, uma gravação de programa de TV, reuniões com patrocinadores. Estarei lá, garantiu Leonardo, desligando em seguida. Mas naquela noite, sob o céu estrelado de Goiás, suas prioridades pareciam ter mudado sutilmente. A música que começava a nascer em seus dedos não falava de amor romântico ou de festas, como tantos de seus sucessos. Falava de raízes, de terra vermelha, de mãos calejadas e de uma sabedoria que só o tempo e a dificuldade podem ensinar. Quando finalmente foi se deitar, Leonardo já tinha o esboço não apenas de uma canção, mas de uma ideia que poderia mudar não só a vida de Dona Dorinha, mas de muitas outras pessoas da região. A manhã seguinte trouxe o burburinho habitual da fazenda em época de colheita. Tratores se moviam lentamente entre as fileiras de milho. Trabalhadores conversavam animadamente enquanto carregavam cestos cheios de espigas douradas. Leonardo encontrou Dona Dorinha já acordada, sentada na varanda observando o movimento com olhos atentos. "Dormiu bem?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado com uma xícara de café. "Como uma pedra", respondeu ela com um sorriso tímido. Fazia tempo que não dormia numa cama tão boa. Leonardo sorriu, satisfeito. "Tome seu café da manhã com calma, depois quero lhe mostrar algo." Após a refeição, Leonardo convidou Dona Dorinha para um passeio pela propriedade. Andaram devagar, respeitando o ritmo da idosa, enquanto ele lhe mostrava os pomares, a horta, os campos de milho e a criação de gado. Para sua surpresa, a cada parada,
Dona Dorinha oferecia observações perspicazes sobre o manejo da terra. Mas esse pé de manga está precisando de mais espaço, comentou ela, apontando para uma árvore no pomar. E ali, naquele canteiro de mandioca, a terra está muito compactada. Precisa afofar mais. Leonardo a olhava com crescente admiração. A senhora entende bastante de agricultura, Dona Dorinha. Ela deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cresci na roça, meu filho. Meu pai me ensinou tudo o que sabia sobre a terra. Antes de me casar, ajudava ele a cuidar da nossa chacrinha, pequena, mas dava pra gente viver bem. E o que aconteceu com essa terra? O olhar de Dona Dorinha se perdeu no horizonte. Quando meu pai morreu, meu irmão mais velho vendeu tudo para um fazendeiro grande da região. Dizia que não valia a pena ficar quebrando as costas naquele pedaço de chão. Ela suspirou profundamente. Maior erro da nossa vida. Dinheiro acabou, e a gente ficou sem o sustento. Leonardo assentiu, pensativo. Era uma história comum no interior do Brasil. Pequenas propriedades engolidas pelas grandes. Famílias perdendo sua autonomia e seu meio de subsistência. Chegaram até um galpão, onde vários trabalhadores selecionavam e empacotavam milho. Um homem de meia idade, usando um chapéu de palha gasto pelo tempo, aproximou-se sorrindo. "Bom dia, patrão", cumprimentou ele. "A colheita está indo bem. Acho que esse ano vamos bater o recorde." "Ótimo, Tião", respondeu Leonardo. "Esta é Dona Dorinha. Ela vai ficar uns dias conosco." Virando-se para a idosa, explicou. "O Tião é nosso especialista em milho. Ninguém conhece mais sobre o assunto do que ele." Os olhos de Dona Dorinha brilharam. "Milho crioulo ou híbrido?" perguntou ela sem rodeios. Tião sorriu, surpreso e satisfeito com a pergunta técnica. "Temos os dois. O patrão faz questão de manter as sementes crioulas, mesmo que deem um pouco mais de trabalho. Faz muito bem", aprovou ela. "Milho crioulo é mais resistente às pragas daqui e não precisa de tanto veneno." Leonardo observava a interação com interesse crescente. Uma ideia começava a tomar forma em sua mente. De volta à sede da fazenda, depois do almoço, ele finalmente expôs seus pensamentos. "Dona Dorinha, estou com um projeto novo em mente e acho que a senhora poderia me ajudar." A idosa o olhou, confusa. "Eu? Como posso ajudar um homem como o senhor?" Leonardo sorriu. "Estou pensando em iniciar um programa na fazenda. Algo como uma escola de agricultura familiar, para ensinar técnicas de cultivo sustentável para pessoas da região. Principalmente os mais velhos, que têm conhecimento tradicional, mas talvez precisem de um apoio para se manter produzindo." Dona Dorinha o olhava com os olhos arregalados. "E o que eu tenho a ver com isso? A senhora tem o conhecimento prático que muitos técnicos formados em faculdade não têm. Conhece as plantas, o clima, as tradições agrícolas daqui. Poderia ser nossa primeira consultora." A palavra soou estranha no contexto, mas o sorriso que se abriu no rosto enrugado de Dona Dorinha compensou qualquer inadequação. "O senhor está falando sério?" perguntou ela, a voz embargada pela emoção. Leonardo assentiu. "Mais sério do que nunca. E tem mais, estou pensando em comprar um terreno próximo ao Córrego das Pedras para iniciar o projeto. Um lugar onde possamos ter uma horta comunitária, uma cozinha para fazer produtos para vender nas feiras, talvez até uma pequena agroindústria no futuro." As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Dona Dorinha. "Moço, Leonardo, isso mudaria a vida de tanta gente lá." Ele segurou as mãos calejadas da idosa entre as suas. "É isso que quero, mudar vidas. Como a música mudou a minha." Naquela tarde, enquanto Dona Dorinha descansava, Leonardo fez várias ligações para seu advogado, para verificar terrenos disponíveis próximos ao Córrego das Pedras, para alguns amigos do ramo do agronegócio, sondando parcerias, para uma amiga que trabalhava com projetos sociais em Goiânia. À noite, sentado na varanda com seu violão,
A melodia que tinha começado a compor na noite anterior ganhou novos contornos. Agora não era apenas uma canção sobre raízes e terra, era um manifesto, uma convocação para olhar com mais atenção para aqueles que, como Dona Dorinha, carregavam em suas mãos calejadas e pés rachados a sabedoria ancestral do cultivo da terra. 3 semanas se passaram desde o encontro com Dona Dorinha. A festa junina da Fazenda Talismã estava a pleno vapor, com bandeirolas coloridas, barracas de comidas típicas e música ao vivo. Mas para além das tradicionais quadrilhas e do forró, algo novo acontecia naquele ano. Em um canto do terreiro, uma tenda maior abrigava uma exposição improvisada, Saberes da Terra, preservando nossas raízes. Ali, vários idosos da região, incluindo Dona Dorinha, mostravam técnicas tradicionais de agricultura, artesanato com palha de milho, receitas antigas feitas com produtos locais. Leonardo circulava entre os convidados, muitos deles fãs que tinham vindo de longe para a festa, apresentando o projeto que acabara de nascer. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto explicava. A ideia é valorizar o conhecimento dos mais velhos e, ao mesmo tempo, garantir segurança alimentar para as comunidades mais pobres da região, dizia ele. Já compramos um terreno de 5 hectares perto do Córrego das Pedras, onde vamos implementar hortas comunitárias e uma pequena agroindústria para beneficiar os produtos. Jornalistas de veículos locais e nacionais cobriam o evento, atraídos não apenas pela presença do cantor famoso, mas pela iniciativa inovadora que combinava preservação cultural, sustentabilidade e inclusão social. Dona Dorinha, vestida com um conjunto novo, escolhido especialmente para a ocasião, estava radiante enquanto ensinava a um grupo de jovens como fazer pamonha do jeito tradicional. O segredo está no ponto do milho, explicava ela, demonstrando como escolher as espigas pelo aspecto dos cabelos. Tem que estar nem muito novo, nem muito passado. Leonardo observava a cena de longe, emocionado. Em poucas semanas, tinha visto Dona Dorinha se transformar. A mulher fragilizada que encontrara roubando milho agora se mostrava confiante, cheia de vida e propósito. E não era só ela, outros idosos da comunidade, antes isolados e esquecidos, agora tinham um novo brilho no olhar. Você realmente tocou em algo importante aqui, comentou Paula, a amiga de Goiânia, que trabalhava com projetos sociais e agora estava ajudando a estruturar a iniciativa. Há tanto conhecimento tradicional se perdendo porque ninguém valoriza os mais velhos. Leonardo assentiu. Percebi isso quando conversei com Dona Dorinha. Ela sabe coisas sobre agricultura que nenhum agrônomo recém-formado conhece. É um conhecimento que vem de gerações, testado no dia a dia. A festa avançou pela noite. Em determinado momento, Leonardo subiu ao palco com sua viola. O público vibrou, esperando ouvir os sucessos que o tinham tornado famoso. Mas após alguns hits conhecidos, ele fez um gesto pedindo silêncio. Quero apresentar para vocês uma música nova, anunciou. Ela nasceu de um encontro especial, de uma lição de vida que recebi recentemente. Os acordes suaves começaram a fluir, e a voz marcante de Leonardo preencheu a noite com uma canção que falava de terra vermelha, mãos calejadas e sabedoria ancestral. No refrão, repetia-se a frase simples que dava título à música: Vem, do vem, traz tua história que quero escutar, vem. Tuas mãos têm tanto para ensinar, vem. Não deixa o tempo levar o que só você sabe guardar. Muitos no público se emocionaram, tocados pela letra que falava diretamente ao coração do Brasil rural, às tradições que se perdiam, aos idosos esquecidos nas pequenas comunidades. Quando a música terminou, Leonardo apontou para o canto onde Dona Dorinha estava, convidando-a a subir ao palco. Hesitante a princípio, ela foi incentivada pelos que estavam ao seu redor e finalmente se juntou ao cantor.
visivelmente emocionada. Esta é Dona Dorinha, apresentou Leonardo. A mulher que me inspirou não apenas a compor esta canção, mas a iniciar um projeto que, espero, possa transformar muitas vidas. O público aplaudiu entusiasticamente enquanto a idosa, com lágrimas nos olhos, abraçava o cantor. Mais tarde, quando a festa já estava terminando e apenas alguns convidados mais próximos permaneciam, Leonardo e Dona Dorinha sentaram-se na varanda da casa principal, observando as estrelas. Nunca pensei que minha vida pudesse mudar assim, confessou ela. Achei que ia terminar meus dias sozinha naquela casinha, sem serventia para ninguém. Leonardo sorriu, emocionado. A senhora não tem ideia de quantas vidas vai tocar com seu conhecimento, Dona Dorinha. Inclusive a minha. No dia seguinte, os preparativos para o projeto Saberes da Terra começariam oficialmente. Já havia uma lista de espera de idosos da região querendo participar, compartilhar seus conhecimentos, sentir-se úteis novamente. E também jovens interessados em aprender técnicas tradicionais de cultivo, movidos por uma crescente consciência ambiental. Leonardo sabia que os desafios seriam muitos. Conseguir financiamento contínuo, lidar com a burocracia, garantir a comercialização dos produtos. Mas, olhando para o rosto sereno de Dona Dorinha contemplando as estrelas, tinha certeza de que estava no caminho certo. 6 meses se passaram desde a festa junina que marcara o lançamento oficial do projeto Saberes da Terra. O terreno de 5 hectares próximo ao Córrego das Pedras, antes abandonado e tomado pelo mato, agora exibia ordenadas fileiras de hortaliças, um pomar jovem mas promissor e uma modesta construção de tijolos aparentes que servia como sede da associação recém-formada. Leonardo estacionou sua caminhonete sob a sombra de uma mangueira e respirou fundo o ar da manhã. Mesmo com a agenda lotada de shows e compromissos, fazia questão de visitar o projeto pelo menos uma vez por mês, acompanhando de perto seu desenvolvimento. Dona Dorinha o esperava na entrada, sorrindo. Aos 78 anos, parecia rejuvenescida. Vestia uma camisa com o logotipo do projeto, um desenho estilizado de mãos plantando uma semente, e carregava com orgulho um crachá que a identificava como guardiã de saberes. Veio em boa hora, disse ela após os cumprimentos. Os meninos da universidade chegaram hoje para fazer a coleta de sementes crioulas. Leonardo sorriu, satisfeito. A parceria com a Universidade Federal de Goiás era um dos pontos altos do projeto. Estudantes de agronomia vinham regularmente aprender com os idosos, documentar técnicas tradicionais e, ao mesmo tempo, trazer novos conhecimentos sobre manejo sustentável. "E como está o banco de sementes?" perguntou ele, enquanto caminhavam pela propriedade. "O crescendo mais que planta na época de chuva", respondeu Dona Dorinha com orgulho. "Já temos 27 variedades diferentes de milho crioulo, 15 de feijão, sem falar nas abóboras, quiabos e jiló. Seu Joaquim, lá do Morro Vermelho, trouxe sementes de mandioca que a família dele guarda há mais de 50 anos. Chegaram até um galpão onde vários jovens, orientados por idosos, trabalhavam na catalogação e armazenamento de sementes. O ambiente era de concentração, mas também de descontração, com histórias sendo compartilhadas e risadas ocasionais. "Leonardo!" exclamou um rapaz de óculos, professor da universidade. "Estamos fazendo um trabalho incrível aqui. Encontramos variedades que pensávamos estar extintas na região." O cantor apertou a mão do acadêmico, genuinamente interessado. "E qual a importância disso, na prática?" "Biodiversidade, resistência a pragas locais, adaptação às mudanças climáticas", explicou o professor. "Essas variedades desenvolveram características únicas ao longo de gerações. São um tesouro genético." Dona Dorinha assentiu, orgulhosa. "Meu avô dizia que cada semente tem uma história para contar. Quem não sabe ouvir essa história, não sabe plantar direito."
O tour continuou pela propriedade. Leonardo ficou impressionado com o progresso em tão pouco tempo. Além das áreas de cultivo, havia agora uma pequena agroindústria onde produtos eram processados: compotas, doces, farinha de milho, polvilho. Já estamos vendendo na feira da cidade e para algumas lojas de produtos naturais em Goiânia, explicou Dona Dorinha. No mês passado, conseguimos pagar um salário mínimo para cada um dos 15 idosos que trabalham aqui regularmente. O rosto de Leonardo se iluminou. Era exatamente isso que ele esperava. Um projeto que não fosse apenas assistencialista, mas que gerasse autonomia e renda para os participantes. E os jovens? Perguntou ele, notando vários adolescentes trabalhando ao lado dos mais velhos. Esses são nosso maior orgulho, respondeu Dona Dorinha, baixando um pouco a voz. Muitos estavam envolvidos com coisas erradas, sabe? Sem perspectiva na vida. Agora vêm depois da escola, aprendem um ofício, ganham uma ajuda de custo. 3 deles já disseram que querem fazer faculdade de agronomia. Leonardo sentiu um nó na garganta. O projeto estava superando suas expectativas, criando pontes entre gerações, resgatando conhecimentos tradicionais e, ao mesmo tempo, abrindo novos horizontes para jovens que antes não viam futuro no campo. Depois do almoço comunitário, servido à sombra de árvores frondosas, Leonardo participou de uma reunião com a diretoria da associação, composta majoritariamente por idosos, mas com representantes jovens também. Discutiram desafios, conquistas e planos para o futuro. Precisamos de um caminhão para transportar os produtos para feiras maiores, sugeriu seu Antônio, um senhor de 82 anos que coordenava a parte de logística. E também pensar em certificação orgânica, acrescentou uma jovem agrônoma que prestava consultoria voluntária ao projeto. Isso vai agregar valor aos produtos. Leonardo tomava notas, comprometendo-se a buscar parcerias e financiamentos. O projeto, inicialmente bancado por ele, agora começava a atrair outros apoiadores, impressionados com os resultados concretos. No final da tarde, antes de partir, Leonardo foi convidado a conhecer uma novidade, uma pequena biblioteca comunitária, instalada em uma sala da sede. Foi ideia da Dona Dorinha, explicou uma das coordenadoras. Ela disse que não basta preservar as sementes, temos que preservar as histórias também. Nas estantes, ainda modestas, mas já bem organizadas, livros sobre agricultura se misturavam a obras de literatura regional, dicionários, enciclopédias e alguns títulos infantis. Em um canto especial, cadernos artesanais chamaram a atenção de Leonardo. São nossos cadernos de memória, explicou Dona Dorinha com orgulho. E cada idoso do projeto está registrando suas histórias, receitas, conhecimentos sobre plantas medicinais, técnicas de plantio, tudo ilustrado pelos jovens. Leonardo folheou um dos cadernos, emocionado. Ali estavam registrados não apenas técnicas agrícolas, mas todo um modo de vida, uma cultura que corria o risco de desaparecer. Isso é mais valioso que qualquer tesouro, murmurou ele. Ao se despedir, Leonardo abraçou Dona Dorinha longamente. Quando a encontrei roubando milho naquele dia, jamais poderia imaginar onde chegaríamos. Ela sorriu, os olhos úmidos. Deus escreve certo por linhas tortas, meu filho. Às vezes, é preciso se perder para encontrar o caminho certo. No caminho de volta para sua fazenda, Leonardo refletia sobre as reviravoltas da vida. Como um simples gesto, dizer "vem", ao invés de repreender, tinha desencadeado uma transformação tão profunda, não apenas na vida de Dona Dorinha, mas na de uma comunidade inteira e na sua própria. 2 anos haviam se passado desde o início do projeto Saberes da Terra. O que começara como uma pequena iniciativa local, agora ganhava reconhecimento nacional. Jornalistas, pesquisadores e representantes de ONGs frequentemente visitavam o Córrego das Pedras para conhecer o trabalho que estava transformando a realidade de idosos e jovens da região. Naquela manhã ensolarada de domingo,
A propriedade estava especialmente movimentada. Uma equipe de um programa de TV popular havia chegado cedo para fazer uma reportagem especial. Leonardo, que normalmente evitava os holofotes quando se tratava do projeto, preferindo que os verdadeiros protagonistas, os idosos da comunidade, recebessem o reconhecimento, desta vez fizera uma exceção. É importante mostrar que existem alternativas viáveis para as comunidades rurais. Explicar a ele a produção do programa. Que é possível unir tradição e inovação, valorizar os mais velhos e, ao mesmo tempo, criar perspectivas para os jovens. A gravação acontecia em vários pontos da propriedade. Dona Dorinha, agora com 80 anos, mas ainda cheia de energia, conduzia a repórter pelo banco de sementes, explicando com orgulho as diferentes variedades preservadas e suas histórias. Esta aqui, dizia ela, mostrando um tipo de feijão de cor incomum, quase desapareceu na grande seca de 1970. Apenas minha avó e mais 2 famílias guardaram sementes. Hoje estamos conseguindo multiplicá-lo novamente. Leonardo observava a cena de longe, emocionado. Lembrava-se da mulher fragilizada que encontrara roubando milho em sua fazenda 2 anos antes. Quem poderia imaginar que aquele encontro casual mudaria tantas vidas, incluindo a sua própria? Em outra parte do terreno, jovens aprendizes mostravam para as câmeras as técnicas de plantio que haviam aprendido com os idosos, combinadas com conhecimentos modernos de agroecologia. O contraste entre a sabedoria ancestral e a energia da juventude era exatamente o que tornava o projeto tão especial. A gente achava que os velhos não sabiam de nada, confessava um adolescente de 16 anos para a repórter. Mas foi só começar a trabalhar com eles que percebemos o tanto de conhecimento que eles têm, coisas que não estão em nenhum livro, sabe? À tarde, todos se reuniram sob a grande mangueira central para um almoço comunitário. A mesa farta exibia pratos preparados exclusivamente com ingredientes produzidos ali: arroz de pequi, galinhada, tutu de feijão, pamonhas, curau, doces variados de frutas da estação. Durante a refeição, a repórter aproveitou para fazer algumas perguntas a Leonardo, que estava sentado entre Dona Dorinha e seu Joaquim, um dos guardiões de sementes mais respeitados do projeto. Você já ajudou tantas causas ao longo da sua carreira, comentou ela. O que torna este projeto tão especial para você? Leonardo pensou por um momento, o olhar percorrendo as pessoas ao redor da mesa, rostos enrugados pelo tempo e pelo sol, mãos calejadas pelo trabalho na terra, sorrisos sinceros que falavam de renovada esperança. Acho que aqui encontrei o verdadeiro significado da palavra raiz, respondeu ele finalmente. Na música sertaneja, falamos muito sobre nossas raízes, sobre a vida no campo, mas muitas vezes isso se torna apenas um tema, uma inspiração distante. Aqui, estou realmente reconectado com a terra, com as pessoas que fazem dela seu sustento e sua vida. Fez uma pausa e continuou, a voz embargada pela emoção. Quando vi os pés de Dona Dorinha naquele dia, rachados e calejados, mas ainda firmes na terra, algo despertou em mim. Lembrei da minha própria mãe, das dificuldades que passamos, de como a vida pode ser dura para quem trabalha no campo. Percebi que tinha a oportunidade de fazer mais do que apenas cantar sobre essas realidades. Podia realmente contribuir para transformá-las. A repórter se virou para Dona Dorinha. E para a senhora, como foi ser flagrada pelo Leonardo? A idosa riu, os olhos brilhando com a lembrança. No começo, fiquei com muito medo. Achei que ia para a cadeia. Imagine só, uma velha como eu, presa por roubar umas espigas de milho. Seu rosto se suavizou. Mas quando ele olhou para os meus pés e disse, vem, senti que algo importante ia acontecer. Não imaginava o quê, mas senti no coração que era coisa boa. Após o almoço, a equipe de TV continuou as gravações, capturando outros aspectos do projeto. A pequena agroindústria, agora bem equipada,
onde produtos eram processados, a biblioteca comunitária, que havia se expandido e agora abrigava um espaço para a inclusão digital dos idosos, o viveiro de mudas nativas, onde espécies em risco de extinção eram cultivadas. No final da tarde, antes da partida da equipe, foi gravado um momento especial, o lançamento oficial do livro Saberes da Terra, Memórias que Alimentam, uma compilação dos cadernos de memória dos idosos, agora transformados em uma bela publicação, ricamente ilustrada pelos jovens do projeto. Leonardo, emocionado, fez um breve discurso. Quando iniciamos este projeto, pensávamos em segurança alimentar, em geração de renda, em preservação de conhecimentos tradicionais. Tudo isso aconteceu e muito mais. Descobrimos que, ao valorizar nossos idosos, estamos plantando sementes de dignidade, respeito e esperança. E essas sementes, como nos ensinou Dona Dorinha, nunca morrem se soubermos cuidar delas. Depois que a equipe de TV partiu, Leonardo permaneceu na propriedade. Queria um momento mais íntimo com aqueles que haviam se tornado, de certa forma, sua segunda família. Sentados na varanda da sede, ele, Dona Dorinha e alguns dos coordenadores do projeto conversavam sobre os planos futuros. Já temos 3 comunidades vizinhas querendo implantar projetos semelhantes, comentou Paula, a amiga de Goiânia que ajudara a estruturar a iniciativa e agora trabalhava nela em tempo integral. E 2 universidades propuseram parcerias para pesquisa. E aquela ideia de uma pequena pousada rural? Perguntou Leonardo. Para receber visitantes interessados em turismo de experiência, conhecer o projeto mais de perto? Estamos elaborando o projeto arquitetônico, respondeu um dos jovens coordenadores. A ideia é usar técnicas de bioconstrução, aproveitar materiais locais. Dona Dorinha, que estivera quieta, ouvindo a conversa, de repente falou. Sabe o que mais me alegra? Ver meus filhos voltando. Todos se viraram para ela, surpresos. Leonardo sabia que os 5 filhos de Dona Dorinha haviam saído para grandes cidades em busca de trabalho e raramente voltavam ao Córrego das Pedras. 2 deles já decidiram voltar de vez, explicou ela, os olhos úmidos. O José está trabalhando na parte administrativa do projeto e a Luzia vai coordenar a pousada quando ficar pronta. Os outros 3 vêm mais vezes visitar, trazem os netos. Ela enxugou uma lágrima. Eu achava que ia morrer sozinha. Agora tenho minha família de volta e mais essa família toda que construímos aqui. Leonardo sentiu um nó na garganta. Era exatamente isso. Além de todos os benefícios tangíveis, o projeto estava reconstruindo laços familiares, trazendo de volta pessoas que haviam partido em busca de oportunidades, recriando o tecido social da comunidade. Quando a noite caiu, uma pequena roda de viola se formou no terreiro. Leonardo, que normalmente era o astro principal em qualquer encontro musical, desta vez era apenas mais um na roda, alternando-se com violeiros locais, alguns já idosos, outros jovens aprendizes. Cantaram modas antigas que falavam da vida no campo, das alegrias e dificuldades, dos amores e despedidas. Em determinado momento, alguém pediu que Leonardo cantasse Vem, a música que tinha composto, inspirado em Dona Dorinha. Ele atendeu ao pedido, e todos se emocionaram ao ouvir a letra que tinha se tornado, de certa forma, o hino não oficial do projeto. Mas foi quando seu Joaquim, aos 84 anos, pegou a viola e começou a tocar uma composição própria que o momento se tornou verdadeiramente mágico. A música, simples mas profunda, falava sobre sementes que pareciam mortas, mas que guardavam dentro de si o segredo da vida. Sobre mãos velhas que ainda sabiam fazer brotar o novo, sobre a sabedoria que vem com as rugas e o tempo. Ao final da canção, aplausos entusiasmados. Leonardo, com lágrimas nos olhos, abraçou o velho violeiro. O senhor precisa gravar isso, disse ele. O Brasil inteiro precisa ouvir. Seu Joaquim sorriu, tímido.
Acha mesmo que alguém vai querer ouvir as cantigas de um velho caipira como eu? Tenho certeza, afirmou Leonardo. E já sei como vamos fazer isso. Naquela noite, sob o céu estrelado do interior goiano, nasceu a ideia do que viria a ser o próximo grande projeto. Um estúdio comunitário onde os idosos poderiam gravar suas músicas, contar suas histórias, deixar registradas suas memórias em formato audiovisual. Mais tarde, já na caminhonete a caminho de sua fazenda, Leonardo refletia sobre o caminho percorrido desde aquele dia em que flagrara Dona Dorinha roubando milho. Como um pequeno gesto de compaixão, dizer "vem" ao invés de "vá embora", tinha se desdobrado em tantas histórias de transformação. Lembrou-se do conselho que seu pai lhe dera muitos anos antes, quando ainda era um jovem sonhador, querendo conquistar o mundo com sua música. Filho, na vida, a gente só colhe o que planta, e às vezes é da menor semente que nasce a árvore mais frondosa. Olhando pelo retrovisor, viu as luzes do projeto Saberes da Terra, diminuindo com a distância, mas sabia que o que havia sido plantado ali continuaria crescendo e dando frutos, muito além do que poderia imaginar. A música que surgiu em sua mente naquele momento e que mais tarde se tornaria outro grande sucesso, falava justamente disso, das pequenas sementes de bondade que plantamos sem saber, dos encontros aparentemente casuais que mudam o curso de nossas vidas e de como, às vezes, precisamos perder algo ou alguém para encontrar nosso verdadeiro propósito.